pessoal! Dando continuidade às nossas aulas, vamos iniciar a competência 4, onde vocês vão entender o fluxo do processo desenhado pela nova lei de licitação para a fase de seleção de fornecedores, a fase externa. Novamente, eu gostaria de trazer para vocês o artigo 17 da Lei 14.133. No artigo 17, fala o seguinte, que o processo licitatório observará as seguintes fases em sequência. Nós já tratamos sobre isso na competência anterior. Então, quais são as fases? Está aí na tela de vocês. Preparatória, divulgação do edital de licitação, apresentação de propostas e lances quando for o caso, julgamento, habilitação, fase recursal e de homologação. Lembrando mais uma vez, esse processo, essas fases, caracterizam o rito procedimental comum próprio do pregão e da concorrência. As demais modalidades, o concurso, o leilão e o diálogo competitivo, seguem ritos especiais, tá? Então, duas observações que eu gostaria de fazer para vocês inicialmente. Uma delas é o seguinte, vocês lembram que na 8666, a habilitação, ela ocorria primeiro e o julgamento das propostas depois, né? Então, acabava que os processos eram muito lentos, eram demorados, complexos, porque tinha que se analisar a documentação de todos os licitantes, porque a fase de habilitação era primeiro. Já na lei 10.520, a lei do pregão, essa lógica foi invertida, né? O julgamento da proposta ocorria primeiro e a habilitação vinha depois e somente se analisava os documentos de habilitação daquele que estivesse classificado em primeiro lugar, provisoriamente em primeiro lugar. Então, a nova lei de licitação, ela trouxe essa lógica do pregão para a sua realidade. Então, na nova lei de licitação, na 14.133, a regra é que o julgamento ocorra primeiro e a habilitação ocorra depois. A habilitação, a análise dos documentos de habilitação, ela vai se dar apenas daquele licitante que estiver classificado em primeiro lugar. Então, essa é a regra. Julgamento primeiro, de proposta primeiro, habilitação depois. Mas, através de ato motivado, e desde que devidamente previsto no edital, poderá haver a inversão dessas fases. Então, a inversão das fases vai ocorrer quando a habilitação vier primeiro, já que a regra da 14.133 é que o julgamento venha primeiro e a habilitação depois. Então, somente mediante ato motivado é que essa inversão poderá ocorrer. Outro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é que na nova lei de licitação, preferencialmente, as licitações ocorrerão na forma eletrônica, apenas também por ato motivado, é que ela vai ocorrer no formato presencial, e aí terá que ser gravada em áudio e vídeo. Bom, gente, dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora da primeira fase, da primeira etapa da fase externa, que é a divulgação do edital de licitação. O inteiro teor do ato convocatório, ele vai ser divulgado, publicado obrigatoriamente no Portal Nacional de Contratações Públicas. E o extrato do edital, obrigatoriamente, vai ser publicado no Diário Oficial e no Jornal de Grande Circulação. E de forma facultativa, o inteiro teor do ato convocatório será publicado em sítio eletrônico oficial. E também, de modo facultativo, poderá haver a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção a vocês é que vocês lembram que lá na Lei 8.666, havia um prazo, divulgado o edital, havia um prazo diferente para impugnar, Havia um prazo para o cidadão e um prazo para o licitante. Na nova lei de licitação, isso acabou. O prazo é um só para qualquer pessoa que quiser impugnar o edital ou solicitar pedidos de esclarecimento. E esse prazo é de 3 dias úteis, até 3 dias úteis, a data de abertura do certame. Dando continuidade, vamos falar agora da próxima etapa da fase externa, que é a apresentação das propostas e lances. Eu não vou falar aqui no vídeo sobre cada prazo. Eu peço que vocês olhem o artigo 55 da nova lei de licitação, que ele traz os prazos mínimos para a apresentação das propostas e lances. Esses prazos, gente, como eu falei, são mínimos. Nada impede que a administração, a depender do caso, avaliando lá o interesse público, coloque um prazo maior, tá? Não pode ser menor do que está descrito ali no artigo 55. Esses prazos, eles variam em função do objeto, variam em função do critério de julgamento, em função do regime de execução. E uma observação importante, esses prazos, mediante decisão fundamentada, eles podem ser reduzidos até a metade, quando forem licitações realizadas
pelo Ministério da Saúde no âmbito do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ainda em relação à apresentação das propostas e lances, gostaria de trazer aqui uma novidade, né, da nova lei de licitação, que se refere aos modos de disputa. Gente, os modos de disputa na nova lei de licitação refere-se ao formato da apresentação dessas propostas. Então, nós temos na nova lei o modo de disputa aberto e fechado, de forma isolada, mas também pode ser conjuntamente. Então, teríamos os modos de disputa aberto, fechado, aberto, fechado e fechado, aberto. Então, teríamos 4 modos de disputa pela Lei 14.133. E como é o modo de disputa aberto, gente? O modo de disputa aberto a gente já conhece, é o que era utilizado aí no pregão, onde os licitantes apresentavam suas propostas e essas propostas elas poderiam ser melhoradas através de lances públicos e sucessivos, onde todos os licitantes conheciam os lances de seus concorrentes, tá? E o modo de disputa fechado era típico lá das modalidades da 8666. Então, era aquele modo de disputa em que as propostas elas permaneciam ali em sigilo até uma data e hora que seriam abertas. Então, os concorrentes eles não conheciam as propostas uns dos outros. E quando abertos esses envelopes, eles já definiam a ordem de classificação, certo? Então, esses são os modos de disputa aberto e fechado. Com relação ao modo de disputa aberto, fechado e fechado, aberto, nós não temos uma definição na 14.133, mas foi publicada bem recentemente a IN Federal 73 de 2022. Essa IN ela traz uma definição do modo de disputa aberto-fechado e fechado-aberto. Então, o aberto-fechado, ele inicia lá com os licitantes dando aqueles lances públicos e sucessivos e tem o lance final fechado, tá? Conforme o critério de julgamento adotado na licitação. E o modo fechado-aberto, as propostas elas são fechadas e aí só irão para a fase de lances públicos e sucessivos aquele licitante que apresentou o menor preço e as demais propostas até 10% superiores ou inferiores. Então, essas são as definições trazidas pela IN Federal 73 de 2022. Mas eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, aqui no âmbito estadual, o nosso decreto, que vai regulamentar as licitações com critério de julgamento menor preço e maior desconto, nosso regulamento ele está prestes a ser publicado. Então, eu peço que vocês acompanhem essa publicação para que vocês vejam como é que o Estado vai colocar aí essa questão dos modos de disputa, tá? E aí, gente, 2 observações são importantes em relação ainda a modos de disputa. Uma é vedada a utilização isolada do modo de disputa fechado quando o critério de julgamento adotado for menor preço ou maior desconto. Então, significa dizer o quê? O pregão, que tem lá os critérios de julgamento menor preço e maior desconto, e a concorrência, quando adotar o critério de julgamento menor preço e maior desconto, ela não poderá utilizar o modo de disputa fechado isoladamente. E o modo de disputa aberto, ele também vai ser vedado quando o critério de julgamento for técnica e preço. Aí a lei aí não fala se é de forma isolada, né? Então, o que é que a gente entende? É que não vai poder utilizar o modo de disputa aberto, ou aberto-fechado, ou fechado-aberto, quando o critério de julgamento for técnica e preço. Eu quero falar só para finalizar esse assunto sobre modo de disputa, lembrar para vocês que o preço, gente, é um elemento de transmissão. Então, quando vocês estiverem escolhendo e decidindo o modo de disputa da sua licitação, vocês decidam isso sob uma perspectiva econômica e não meramente formalista, tá? Então, percebam a flexibilidade procedimental da Lei 14.133, né? É uma lei que é quase uma caixinha de Lego, onde você vai montando ali a sua licitação. Ainda sobre a apresentação das propostas e lances, eu gostaria de falar sobre um tema, que é o tema da garantia de proposta. Lembram que na Lei 10.520, da Lei do Pregão, a garantia de proposta ela era vedada. E na 8666, a garantia de proposta era um dos meios de comprovação da qualificação econômico-financeira. Na nova lei de licitação, a garantia de proposta ela veio como um requisito de pré-habilitação.
o percentual continua o mesmo, não poderá ser superior a 1% do valor estimado da licitação. E ela vai ser devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contados ou da assinatura do contrato ou da data que a licitação for declarada fracassada. Seguindo aí as etapas, né, do fluxo do processo, né, da fase externa, nós chegamos aí no julgamento das propostas. Nessa verificação, gente, de conformidade da proposta, o que é que a gente vai olhar, né? As propostas elas vão ser desclassificadas, aquelas que contiverem, tá aí na tela de vocês, vícios insanáveis, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital, quando apresentarem preços inexequíveis, quando não tiverem sua execuibilidade demonstrada, mas aí vocês lembrem que para pesquisar essa execuibilidade, vocês precisam fazer as diligências, né? Realizar essas diligências para verificar essa execuibilidade das propostas. E, por fim, serão desclassificadas as propostas que apresentarem desconformidade com alguma exigência do edital, desde que essa desconformidade ela seja insanável. Com relação à inexecuibilidade da proposta, eu gostaria de chamar a atenção também ao seguinte ponto. Na Lei 14.133, a Lei 14.133, ela trouxe um parâmetro objetivo de avaliação da inexecuibilidade da proposta para obras e serviços de engenharia. Então, quando se tratar de obras e serviços de engenharia, você vai considerar inexequível as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. E, em outros casos, né, bens e serviços em geral, a IN Federal 73 de 2023, ela trouxe também um indício de inexecuibilidade, quando se tratar de bens e serviços em gerais. E esse indício de inexecuibilidade são aquelas propostas cujos valores forem inferiores a 50% do valor orçado pela administração, desde que seja realizada diligência e essa diligência verifique que o custo do licitante ele realmente ultrapassa o valor da proposta e não existem qualquer custos de oportunidades capazes de justificar o vulto daquela oferta. Passando aqui na nossa sequência, né, do procedimento licitatório à fase externa, chegamos à fase de habilitação. E o que é habilitação, gente? É aquela fase da licitação onde eu vou verificar a capacidade do licitante para realizar aquele objeto. Então, eu só vou trazer aqui, em relação à habilitação, algumas novidades da nova lei de licitação, tá? Então, quais são os requisitos de habilitação? A habilitação, ele se divide, né, em habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeiro. Na habilitação jurídica, gente, a nova lei de licitação ela não trouxe os documentos para fins de habilitação jurídica. Ela apenas se restringe a dizer que serão os documentos que comprovem a existência jurídica da pessoa jurídica para exercer direitos e assumir obrigações. Com relação à habilitação técnica, a nova lei de licitação ela trouxe aquela divisão doutrinária, né, que não tinha na 8666. Da qualificação técnico-profissional, que é aquela que diz respeito à experiência do profissional que integra a empresa, e da qualificação técnico-operacional, que diz respeito à experiência da empresa, né, da pessoa jurídica. Então, ela trouxe essa divisão, que era uma divisão doutrinária, que não continha na 8666, mas ela não aprofundou muito o tema, né? Outra novidade em relação à habilitação técnica é com relação à exigência dos atestados. A exigência dos atestados, na 14.133, ela vai ser restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo. Eu chamo a atenção aí para o ou, porque na antiga, né, na lei 8666, não era ou, era e. A comprovação tinha que ser simultânea, né, da parcela de maior relevância e valor significativo. Na nova lei de licitação é ou, tá? A exigência dos atestados ela vai ser restrita a um ou outro. Outra coisa importante também foi que na antiga lei de licitação, essa definição do que seria valor significativo ficava muito genérica, assim, a gente não tinha um parâmetro objetivo para dizer o que era um valor significativo. Na nova lei de licitação, não. Trouxe ali que o valor significativo é aquele que foi igual ou superior a 4%. Então,
as parcelas da contratação que forem iguais ou superior a 4% do valor estimado é considerada de valor significativo. Outra coisa também, outra novidade em relação à habilitação técnica se refere à exigência de atestados com quantidades mínimas. Lembram que, assim, a jurisprudência do Tribunal de Contas já colocava que essa exigência seria de até 50%. Então, isso foi incorporado pela nova lei de licitação. Com relação à habilitação fiscal, social e trabalhista, tem lá na legislação, né, na 1433, quais são os documentos que deverão ser apresentados para fins de habilitação fiscal, social e trabalhista, então é bem objetivo. E com relação à habilitação econômico-financeira, eu queria destacar aqui 2 pontos. A garantia de proposta, a gente viu que saiu ali de um dos meios de comprovação da qualificação econômico-financeira, ela foi para lá, para pré-habilitação. E a outra novidade, né, em relação à habilitação econômico-financeira. O balanço e as demonstrações contábeis, agora, eles serão exigidos na 1433 dos 2 últimos exercícios sociais. Isso também é uma novidade, porque na 8666 só era o balanço e demonstrações contábeis do último exercício social. É claro que a empresa que acabou que não tem assim, não foi constituída, né, há menos de 2 anos, ela vai apresentar o balanço do exercício social. Ela não vai ter condições de apresentar dos 2 últimos exercícios, já que ela foi constituída há menos de 2 anos. E outra situação é a empresa que foi constituída ali no exercício financeiro. Então, para essa situação, ela vai apresentar o balanço de abertura. Outra coisa, gente, esses documentos de habilitação, eles poderão ser substituídos por registro cadastral, tá? Desde que previsto no edital da licitação. Seguindo aí, chegamos à fase de encerramento da licitação. E iremos ver a etapa recursal e a etapa de homologação. Então, do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação do licitante, caberá recurso. E qual é a novidade que a 14133 trouxe para a gente? A intenção do recurso, gente, ela agora não precisa ser mais motivada. Na 8666 tinha assim, que a intenção do recurso ela deveria ser manifestada imediatamente e de forma motivada. Não é isso? Agora, não precisa mais dessa motivação. A intenção do recurso ela deve ser manifestada imediatamente. Sendo manifestada, o pregoeiro aí vai acatar essa intenção e vai esperar os 3 dias para receber as razões do recurso. E a apreciação do recurso, mais uma novidade da 14133 em comparação ao 8666, é que a apreciação desse recurso vai se dar em fase única. Seguindo no encerramento da licitação, chegamos à fase de homologação. Então, encerradas essas etapas de julgamento e de habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório ele vai ser encaminhado à autoridade superior. E a autoridade superior poderá fazer alguns atos, como, por exemplo, determinar o retorno do processo para saneamento de alguma irregularidade sanável, ou revogar a licitação por conveniência ou oportunidade, ou proceder à anulação do processo quando aquele processo contiver uma ilegalidade insanável, ou, por fim, adjudicar o objeto e homologar a licitação. Bom, gente, chegamos ao final da competência 4. Eu espero que vocês tenham compreendido essa fase de seleção de fornecedores e as principais mudanças para a licitação. Acompanhem a publicação do decreto que vai falar sobre a fase externa da licitação para processos sobre o critério de julgamento menor preço e maior desconto, tá? Não deixem de ler o material complementar, a apostila, que é onde tem o conteúdo completo. Eu aguardo vocês na próxima competência. Até lá!